Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Romanos, capítulo 7. Vamos começar aqui pelo versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está sempre comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra o meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui é uma pergunta. Quem me livrará do corpo desta morte? E aqui tem uma resposta. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quem foi que escreveu essas palavras? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele viu uma guerra interior dentro dele mesmo. Porque ele mesmo, palavras do apóstolo Paulo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Irmãos e irmãs, muitas vezes estamos nesse dilema, estamos passando por essa mesma guerra espiritual. Aquilo que o apóstolo Paulo passou, aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, muitas vezes, irmãos e irmãs, acontece comigo e acontece com você. Sabe por quê? Porque aqui diz que com entendimento nós queremos cumprir a lei de Deus, nós queremos fazer a vontade do nosso Deus, porque Deus nos deu entendimento, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu graça, para quê? Para que possamos andar na vontade dEle e fazer a vontade dEle. Mas como existe uma outra lei que está dentro de nós, que se chama pecado, o pecado habita dentro de nós. E o pecado, ele faz com que a gente olhe para as coisas ruins. A alma, muitas vezes, fica contaminada pelo pecado. E quando a pessoa é contaminada pelo pecado, mesmo querendo fazer o bem, não consegue, só consegue fazer o mal. É uma guerra muito grande, muito grande. Mas eu achei muito interessante essa parte. Ele viu que ele estava vencido já, tá? O pecado estava vencendo ele, e ele clamou a Deus. Ele clamou dizendo bem assim: miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? Porque o pecado gera morte, irmão. Quando nós vamos fazendo só coisas erradas, praticando mal, então ali a gente morre no pecado e nós perdemos até a nossa salvação. E o apóstolo Paulo ficou preocupado e ele clamou a Deus. Então veio a resposta veio através do Senhor Deus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Daí ele viu que com entendimento, quando nós buscamos o Senhor Jesus de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, quando se jogamos nas águas purificadoras, quando nós falamos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós temos uma entrega, você se entrega, eu me entrego. Quando há uma renúncia das coisas do mundo, renúncia do pecado, quando nós queremos e desejamos a Deus de todo o nosso coração, então nós começamos a ter entendimento da palavra. A palavra, ela vai nos moldando. A palavra, ela vai nos justificando. A palavra, ela vai nos purificando. Passamos por uma purificação da nossa alma, do nosso espírito. Então, irmãos, nós ficamos cheios do Espírito Santo e nós conseguimos, então, através de Jesus,
De mim mesma, por mim mesma, eu não consigo. Com a força do nosso braço, nós não conseguimos fazer nada. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Temos que pedir para o Senhor nos ajudar até mesmo para fechar as nossas brechas. Muitas vezes queremos fazer a obra, queremos dar o nosso melhor para Deus, mas ainda estamos com brecha, ainda tem algo na nossa vida que precisa ser mudado, purificado, transformado, regenerado. Precisamos passar por uma regeneração, por uma transformação. E essa obra de regeneração, de transformação, é só através do Espírito Santo, é só através de Jesus. Nós não podemos, querer fazer as coisas por nós mesmos, porque a gente não consegue. Por quê? Porque o pecado habita em nós. Então nós temos que clamar ao Senhor e nós temos que ser sinceros diante de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando para você ter maior entendimento. Quem sabe você ficou magoado com uma pessoa que te machucou, que fez algo para você, e você disse assim, não, eu perdoo essa pessoa. Mas aí quando você se encontra de repente com aquela pessoa, você dá de cara com aquela pessoa, e você ainda sente lá dentro da tua alma algo ruim. Você sente uma amargura, você sente um ódio, você sente algo dentro de você. Então você viu ali, Deus mostrou para você que você não perdoa aquela pessoa. Irmãos, o perdão é muito importante. O perdão fecha as brechas. O perdão faz com que a gente venha viver uma vida de santidade diante do Senhor. E o que nós temos que fazer? Ser sincero com Jesus. Jesus, de mim mesma eu não tenho força para perdoar essa pessoa. Eu até quero perdoar, eu quero amar essa pessoa, eu quero confiar novamente nessa pessoa, mas eu não estou conseguindo, Senhor. Por quê? Porque eu vejo uma outra lei dentro de mim, que é a lei do pecado que habita em mim. E essa lei do pecado não está fazendo com que eu consiga perdoar. Mas aí o Senhor falou, com entendimento, olha só o que o Senhor diz aqui. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Pai, então me dá entendimento, me dá graça, me dá força para mim perdoar. Aí você vai para a palavra diz que quanto mais você perdoar, mais Deus te perdoa. Se você não perdoar, o Senhor também não vai te perdoar. Por quê? O Senhor, Ele quer que você perdoe. Ele quer que você perdoe. E se você não perdoar essa pessoa, você vai ficar com brechas. E aí o diabo entra através dessas brechas e destrói a tua vida. Aí quando você perdoa, o Senhor perdoa você e perdoa aquela pessoa. Porque está em falta aquela pessoa que você não está conseguindo perdoar. E se você não chegar até aquela pessoa, a pessoa não recebe o teu perdão. E você também, não conseguindo perdoar, você também perde a tua salvação. Porque você precisa perdoar. Nós temos que viver em amor. Amai uns aos outros. E a Bíblia diz assim, amai os vossos inimigos. A Bíblia não diz amar aquele que te abraça, aquele que beija no teu rosto, aquele que faz ali um carinho na tua cabeça. Não! É gostoso de amar uma pessoa assim, que te trata bem, que sorri para você, que não te trai, que não faz nada de mal contra você. Mas o Senhor, Ele diz assim, amai o que vos persegue. Olha, irmãos, é muito difícil você seguir essa lei, mas não é impossível você seguir essa lei, porque aqui diz, olha, o apóstolo Paulo, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Só através de Jesus nós conseguimos fazer o bem, porque o apóstolo Paulo, ele falou assim, eu quero fazer o bem, mas quando eu vou fazer o bem, o mal está sempre ali na minha frente e acabo fazendo o mal. Olha só que palavra forte é essa. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Parece que nós ficamos presos, parece que nós estamos numa prisão espiritual. Nós precisamos se libertar dessa prisão espiritual, nós temos que pisar na cabeça de Satanás. Nós temos que pisar na cabeça desse demônio. Não podemos deixar esse demônio dominar nosso ser, nossa alma. E para terminar, eu só quero falar isso daqui que está escrito aqui, olha aqui que bonito aqui essa parte aqui, ó. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Nós temos prazer na lei de Deus. Lá no nosso interior,
Quando fala em homem interior, é mulher, também é para mulher, tanto homem como mulher. Lá o nosso ser interior, nós temos prazer na lei do Senhor, com o nosso espírito. O nosso espírito está sempre pronto, mas a nossa carne é fraca. A carne tende para o lado mal. A carne nos puxa para o mal, para fazer o mal, para saciar a nossa alma. Então é uma luta entre a alma e o espírito. Mas aqui diz assim: tenho prazer na lei de Deus, mas tenho mais aqui. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende, meu Deus do céu. E me prende debaixo da lei do pecado. E me prende na lei do pecado. Então, irmãos, nós aqui, nós estamos presos muitas vezes no pecado. O pecado nos escraviza. O pecado nos escraviza e nós ficamos presos no pecado. Então, irmãos, não vamos ficar presos no pecado, não vamos ficar presos nas coisas erradas. Vamos praticar o bem, vamos fazer a obra do Senhor. Se você gostou dessa palavra, eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você ative os sininhos de notificações e compartilhe com as pessoas que precisam. Vamos orar para encerrar esta mensagem? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu oro agora, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que nos livre dessa prisão espiritual, que nos ajude a andar nos Teus caminhos, a fazer a Tua vontade e o Teu querer, que possamos perdoar aqueles que nos machucam, que possamos cumprir a lei do Senhor, eu e os meus irmãos. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.